Olá, jovens humanos viajantes. Hoje, minha jornada me leva ao coração das montanhas de Minas Gerais, onde uma imensa estrutura de concreto e aço guarda segredos obscuros e gritos perdidos no tempo. Este é o Viaduto das Almas, um lugar onde a engenharia encontrou tragédia e as lendas ganharam vida. Preparados para atravessar comigo este perigoso abismo entre o real e o sobrenatural? Então vamos lá! Inaugurado em 1957 pelo presidente Juscelino Kubitschek, o viaduto Vila Rica, como era conhecido originalmente, fazia parte da antiga BR-3, a rota que unia Rio de Janeiro a Belo Horizonte. Erguido sob o Córrego das Almas, o viaduto tinha 262 metros de extensão e uma curva traiçoeira que logo revelou sua verdadeira face, um convite ao perigo. Seu design impressionante, embora usado para a época, mostrava falhas graves. A largura estreita e a curva acentuada transformaram o viaduto em uma armadilha mortal para motoristas desavisados. Com o passar dos anos, o viaduto acumulou histórias de terror. O acidente mais emblemático ocorreu em 1969, quando o ônibus da aviação Cometa despencou, levando 30 almas. Mas embora tenha sido o mais grave, não foi o único. Poucos anos antes, em 1967, uma tragédia abalou o país. O ônibus que transportava o renomado pianista Nelson Freire e os seus pais também caiu. Nelson sobreviveu, mas seus pais não tiveram a mesma sorte. Ironicamente ou não, o ônibus de ambos os acidentes era da aviação Cometa. Estima-se que mais de 200 pessoas perderam suas vidas ali, cada uma deixando para trás um rastro de dor e memórias trágicas. Com tantas vidas ceifadas, era inevitável que surgissem histórias de assombração. Moradores e caminhoneiros falam de uma mulher de branco que pede carona apenas para desaparecer, logo após atravessar o viaduto. Há também relatos de gritos e choros, vindos das profundezas do vale, onde as marcas das tragédias ainda resistem ao tempo. Será que são ecos das almas que não conseguiram seguir viagem, presas entre este mundo e o próximo? Bom, vocês devem estar pensando que o viaduto recebeu o nome carinhoso de Viaduto das Almas devido às vidas perdidas naquele lugar, correto? Errado, meus jovens. Na verdade, ele recebeu esse apelido que com o tempo se tornou o nome do lugar por causa do simpático Córrego das Almas, que passa lá embaixo. Agora, por que um simpático córrego, aparentemente inofensivo, teria um nome desses? Bem, os antigos moradores juravam que aquele pedaço de água vivia coberto por uma espessa neblina. Mas não era uma neblina qualquer, era algo diferente, algo vivo. Eles acreditavam que aquilo eram almas vagando sem descanso, suspensas entre este mundo e o outro. E assim, como um bom lugar que sabe abraçar sua vibe macabra, o nome pegou. O resultado, um viaduto enorme, isolado, cercado por histórias de morte e ainda batizado em homenagem a um riacho assombrado. Um combo perfeito para um destino turístico. Para quem tem nervos de aço, claro. Em 2010, o Viaduto das Almas foi aposentado, substituído por uma estrutura mais segura, o Viaduto Márcio Rocha Martins. Hoje, o antigo viaduto se encontra abandonado, abraçado pela mata e pelo silêncio, mas ainda carrega as marcas de um passado sombrio. E tem só mais uma coisa que eu preciso contar para vocês. O Viaduto das Almas, esse pedacinho de Minas Gerais, que parece ter sido desenhado pelo próprio capeta num dia de inspiração sombria, não parou de me surpreender enquanto escrevia sobre ele. Já tinha meu roteiro prontinho sobre o dito cujo, tudo bonitinho, relatando as macabrices do abençoado. Mas eis que alguém próximo a mim resolve dar um passeio por aquelas bandas e, de quebra, conhecer esse local, que carrega uma história de tragédia e mistério. E adivinha? A Humana me trouxe uma filmagem e um relato que nem deu para eu ouvir sozinha. E claro, vou contar tudinho que ela me contou, enquanto esteve nesse spa do além. A Humana foi com a família, numa daquelas visitas turísticas que parecem até uma boa ideia, só até se pisar no local. Segundo ela, o clima do Viaduto das Almas é pesadíssimo, um horror. Assim que chegou, percebeu que algumas pessoas estavam praticando rapel ali. Sim, porque aparentemente tem gente que olha um local amaldiçoado e pensa: que tal eu subir e descer daqui segurando uma cordinha?
Mas nem as pessoas aparentemente se divertindo conseguiu disfarçar a aura macabra que emana da ponte. Ela disse que o abandono ali é gritante, estruturas largadas no meio do mato, a vegetação quase engolindo a construção e uma ponte tão imensa que dá para ver a curva dela bem lá no começo da ponte. E se você olhar para baixo, entre folhas e galhos, pode ver destroços de antigos acidentes que continuam por lá, como se o tempo tivesse parado para lembrar de cada tragédia que aconteceu ali. Agora, segura essa parte. O marido dessa humana simplesmente não aguentou ficar lá. Assim que sentiu o peso da atmosfera do viaduto, precisou afastar o carro e esperou a esposa longe. Longe mesmo. E os filhos se recusaram a pisar na ponte. Nada como um ambiente acolhedor para um passeio familiar, não é mesmo? Mas a cereja do bolo vem agora. Essa destemida, desequilibrada humana, ainda não sei bem qual dos dois. Disse que quanto mais tempo ficava ali, mais sentia que a mata chamava por ela, como se houvesse um sussurro invisível, uma presença insistente que murmurava: "Vem, pula". O peso daquela energia era tão sufocante que ela precisou sair dali o mais rápido possível. E olha, algumas das imagens que viram aí foi ela que corajosamente, em meio a este clima super tenso, ainda conseguiu filmar para nós. E dá uma observada nessas imagens. Nem mesmo o Google Maps reconhece o lugar. Aparece como via desconhecida. Enfim, só posso dizer que o Viaduto das Almas é um lugar onde a história de tragédia continua viva, onde o vento carrega lamentos e onde, se você ouvir com atenção, talvez escute o chamado da escuridão. Mas quem sou eu para desencorajar uma visitinha? Se tiver coragem, vai lá e me conta depois, se conseguir voltar para contar, claro. Mas sim, então, meus jovens humanos, quero saber agora de vocês. O que vocês acham? O Viaduto das Almas é apenas um monumento ao descaso e recheado de erros humanos? Ou é realmente um portal para o sobrenatural? Deixem suas teorias nos comentários e me digam. Vocês conhecem este lugar? Teriam coragem de visitar esse lugar sozinho, sob a luz pálida da lua cheia? Ou preferem ficar quentinho no seu sofá, só ouvindo a narração aqui do canal? Eu tô tentada a ficar só recebendo e repassando os casos, viu? Sabe aquela curtidinha mimosa? Você já deixou, né? E se não se inscreveu no canal, se inscreve aí, não me faça pedir de novo. É um sussurro para eu mandar uma das almas do córrego te fazer uma visitinha aí, viu? Por hoje é só. Tenham bons pesadelos, meus bebês.